Sejam bem-vindos a essa aula que eu vou mostrar como você pode utilizar o chat para você se preparar para entrevistas. Nesse exemplo, eu vou utilizar a versão 4. Nos testes que eu havia feito, os resultados foram melhores. Podemos digitar o seguinte prompt. Tenho uma entrevista para o cargo de desenvolvedor de software com Python. O que podem me perguntar? São retornadas algumas perguntas potenciais que podem ser feitas. Perguntas técnicas, perguntas sobre a sua experiência e também perguntas comportamentais. Nós podemos, inclusive, pedir responda a algumas dessas perguntas. Vamos supor que nós não sabemos o que responder para a pergunta como você lida com os feedbacks sobre o seu código. Vamos digitar o seguinte prompt, responda a seguinte pergunta e colamos a pergunta. Ele responde que não tem sentimentos ou ego pessoal, então ele não lida com o feedback da mesma maneira que um humano. Entretanto, posso te dar uma resposta idealizada para essa pergunta que você poderia utilizar. Você pode utilizar essa resposta como base só para te dar uma ideia do que você poderia responder. Você pode, na sequência, pedir para que ele responda cada uma dessas perguntas, caso você não saiba, e também pode comparar com a sua resposta. É claro que algumas perguntas são bem pessoais, você não vai conseguir ajudar muito. Porém, para as perguntas técnicas, é bem interessante que você peça para ele responder. É possível também nós simularmos uma entrevista. Nós podemos colar o seguinte prompt, atue como João e inicie uma conversação comigo, como se estivesse me entrevistando para o cargo de desenvolvedor de software. Seu objetivo é analisar se eu sou a pessoa certa para a vaga. É bem interessante para você ensaiar uma entrevista. Perceba que ele retorna 6 perguntas, porém não está no formato de entrevista. Vamos colar novamente esse prompt e aqui no final vamos colocar: faça uma pergunta de cada vez e aguarde a minha resposta. Perceba que agora ele está aguardando a minha resposta. Você poderia começar contando um pouco sobre você e sua experiência em desenvolvimento de software. Aqui você pode colocar a resposta de acordo com a sua experiência. Eu vou colocar algumas respostas bem simples. Tenho 10 anos de experiência trabalhando com o desenvolvimento de aplicações web. Ele faz a próxima pergunta. Poderia nos dar um exemplo de um projeto desafiador? Eu coloquei essa resposta, criei um comércio eletrônico utilizando a linguagem Python. Note que, na pergunta anterior, ele pediu como superou os desafios no projeto. Como eu não respondi, na próxima pergunta, ele pede para detalhar mais. E dessa forma que você pode simular entrevistas. Eu não vou mostrar o restante. Caso você queira, pode fazer o teste com a sua área de atuação. Essa é uma maneira bem interessante para você trabalhar com a simulação de entrevistas. Eu vou criar uma nova conversação, vou utilizar a versão 3.5 e vou colar o mesmo prompt, porém com uma pequena adição. Seja rude durante a entrevista, pois o recrutador é uma pessoa arrogante. É bem interessante para você fazer o teste caso você faça uma entrevista em uma empresa que a pessoa não é tão amigável assim. E não entendeu para simular a entrevista assim como nós fizemos anteriormente. Perceba que nós temos a pergunta juntamente com a resposta. Depois temos a pergunta e a resposta. Perceba que nós temos, inclusive, as respostas do entrevistador. Um currículo comum, nada impressionante até agora. Espero que suas habilidades estejam à altura das minhas expectativas. É bem interessante para você treinar
esse tipo de pergunta, digamos que mais arrogantes que um entrevistador possa fazer. Eu vou voltar para esse chat com a outra versão e vamos colocar somente essa parte do prompt e no início reinicie a entrevista. Perceba que a versão 4 ele não recomenda apoio à rudeza ou à arrogância em nenhuma situação, especialmente durante uma entrevista de emprego. No entanto, ele pode simular uma entrevista em tom mais direto e impaciente, embora ainda mantendo o respeito. Note que já temos uma pergunta um pouco mais direta. Dê-me uma razão convincente para eu te contratar. Por que você é melhor que os outros candidatos? Vamos indicar porque eu tenho mais experiência prática, por exemplo. Na sequência, temos a próxima pergunta. Veja que ele já coloca que experiência prática é valiosa, mas não é tudo. Vamos avançar. Conte-me sobre um projeto desafiador que você trabalhou. Eu coloquei a seguinte resposta, criei um comércio eletrônico com Python. E assim a entrevista será continuada. É interessante você fazer o teste com outros prompts de acordo com a vaga que você está buscando. Dessa forma, você pode melhor se preparar para uma possível entrevista. Obrigado e até a próxima aula!